Para executar esse body infantil, a gente vai usar esse fio neon da Círculo, que tem 400 metros. Eu vou usar agora na cor amarelo, né, cor limão, e agulha de crochê número 2 milímetros, na verdade é número 0, né? Número 0, 2 milímetros, tá? Esse fio, ele é um fio verão, é um fio meio parecido com barbante, mas tem um caimento bacana pro verão, tá bom? Vamos começar então a produzir o nosso body infantil. A gente primeiramente vai fazer um cordão de 12 correntinhas. Essa é a parte de baixo do entrepernas, laçada na agulha, na quarta correntinha, um ponto alto. Uma correntinha laçada na agulha, no mesmo ponto que a gente fez o ponto alto, a gente faz mais 2 pontos altos. Esse é o primeiro leque. É o primeiro leque que a gente produz. Esse leque vai acompanhar a peça por toda a extensão, as laterais. Laçada na agulha, vamos pular 2 pontos da base. 1, 2. No terceiro ponto, ponto alto normal. Ponto alto. Laçada na agulha, vamos fazer ponto alto até que sobrem 3 pontos para finalizar esses 12 pontos da base. Ponto alto, um ponto alto para cada ponto do cordão inicial. Mais um. Ó, nós temos aqui 1, 2, 3 pontos altos para terminar. Nós vamos pular o primeiro, o segundo, no terceiro, introduz a agulha, vamos fazer um ponto alto, laçada na agulha, outro ponto alto no mesmo ponto, uma correntinha, laçada na agulha, ponto alto no mesmo ponto da base, mais um ponto alto. Fizemos mais um leque. A primeira carreira ficou assim: leque, pontos altos, leque. Nós vamos manter isso daqui por toda a extensão da peça. Segunda carreira, a gente vira o trabalho. Para fazer o leque sobre leque, eu não posso fazer o primeiro leque aqui no primeiro ponto. Eu preciso fazer aqui dentro desse espacinho de uma correntinha que a gente fez anteriormente. Então, a gente faz assim, ó. Vamos fazer no primeiro ponto um ponto baixíssimo, primeiro ponto, ponto baixo, segundo ponto, ponto baixíssimo. Lá no meio, chegamos no meio, ponto baixíssimo. Chegamos no meio do leque. Vamos subir então 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, laçada na agulha, ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos, dentro daquele espaço do leque da carreira anterior. Isso é o que a gente vai chamar aqui de leque sobre leque. Laçada na agulha, venho no primeiro ponto alto, após o leque de baixo, e faço ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar novamente do outro lado. Chegamos no outro leque.
A gente faz a laçada na agulha e vamos fazer o leque sobre leque dentro do espaço entre os dois pontos altos do leque anterior. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Leque sobre leque. Viramos o trabalho e a gente vai começar os aumentos que vão dar o formato da calcinha. Novamente eu tô num leque aqui, eu vou percorrer aqui em ponto baixíssimo para chegar lá no meio do leque anterior que a gente acabou de fazer. Chegamos então, 3 correntinhas, ponto alto, correntinha, 2 pontos altos. Sempre vamos repetir isso daqui até o final da peça. Agora nós vamos começar os aumentos. Então a gente faz laçada na agulha nesse primeiro ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer um ponto alto, laçada na agulha, outro ponto alto no mesmo espaço anterior. Aumento, laçada na agulha, vamos fazer ponto sobre ponto até o último ponto aqui. No último ponto, antes do leque, laçada na agulha e vamos fazer mais um aumento aqui. Ponto alto, no mesmo ponto. Mais um aumento. Ficamos com um aumento no lado esquerdo, um aumento do lado direito. Laçada na agulha, no próximo leque, repetimos leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vamos repetir esse aumento de um ponto no início e no final da carreira por mais 6 carreiras. Nós já fizemos vamos fazer mais 5. Quando a gente tiver aqui mais 5 carreiras, eu volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, terminamos. 3 carreiras sem nenhum aumento e 6 carreiras aumentando um ponto de cada lado após o primeiro leque e antes do último leque. 6 carreiras. 6 carreiras com aumento, 3 carreiras sem aumento. Vamos começar então a próxima fase para a gente preparar para fazer as alças. Aqui na próxima carreira, a gente começa dentro do leque, a gente vai fazer 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 1, 2 pontos altos, leque sobre leque, laçada na agulha, no primeiro ponto da carreira de pontos altos, a gente vai começar com aumento de 2 pontos altos. Então a gente vai fazer 2, 3 pontos altos no mesmo ponto. A mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. Continuamos em pontos altos, um ponto alto para cada ponto da carreira anterior até chegar lá do outro lado da lateral, onde a gente vai no último ponto
também colocar 3 pontos altos. Chegando aqui, esse entremeio sempre de pontos altos, ponto sobre ponto. E a partir desta carreira, a gente vai preparar para começar a fazer as laterais da calcinha. Estamos chegando aqui no último ponto. Esse é o penúltimo, chegamos aqui no último ponto. No último ponto, vamos colocar 3 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2, 3. Laçada na agulha e leque sobre leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, correntinha e 2 pontos altos dentro do espaço da laçada anterior. Viramos o trabalho. Aqui a gente vai, da mesma forma como já fizemos até agora, a gente vai seguir em pontos baixíssimos até o meio do leque. Chegamos no meio do leque, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e 1, 2, 3, 4. Quatro pontos altos. Laçada na agulha. Continuamos com o aumento de 2 pontos, ou seja, 3 pontos altos no primeiro e continuamos em ponto alto até o final dessa carreira. Já já a gente volta para mostrar como executar o outro lado aqui. Bom, chegamos aqui ao final da carreira, então a gente vai fazer os aumentos aqui no último ponto. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto. E aí, como fizemos aqui desse lado, nós vamos repetir desse lado. Então, seja 1 ponto alto, 2, 3, 4, correntinha e 2 pontos altos dentro do leque anterior. Então, nós ficamos com um leque já com 2 pontos altos de aumento dentro do leque e mais os aumentos normais da carreira, de cada lado com 4 aumentos. Viramos o trabalho e vamos começar as laterais. Do mesmo modo, a gente vai percorrer aqui 3 pontinhos em ponto baixíssimo até chegar ao meio do leque. Aqui no meio do leque a gente vai fazer 3 pontos correntinha, um ponto alto,
uma correntinha, 2 pontos altos, leque sobre leque, leque sobre leque, laçada na agulha. Aqui nós temos os quatro pontos que a gente fez, né, de aumento aqui, ó. Aqui temos o primeiro, no segundo ponto a gente coloca um ponto alto. Vira o trabalho. E agora a gente vai fazer a lateral nessa sequência, olha. 3 correntinhas, laçada na agulha, leque sobre leque, olha. 1, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Viro o trabalho. Aqui eu vou percorrer com ponto baixíssimo até o meio do leque. E no meio do leque, eu repito leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Laçada na agulha e sobre o último ponto aqui, o terceiro ponto do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Vamos repetir isso? Nós já temos aqui 1, 2, 3. Vamos repetir isso mais 2 vezes, completando 5 trabalhinhos, 5 carreiras para essa lateral. Volto já para mostrar como ficou. Aqui do outro lado, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós temos primeiro os 4 pontos altos do leque, que tem o aumento de 2 pontos. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. Aqui no terceiro ponto, a gente introduz a agulha. Aqui, no terceiro ponto, a gente introduz a agulha, puxa o fio. Subimos 3 correntinhas. Subindo as 3 correntinhas, aqui dentro do leque, nós vamos fazer o primeiro leque sobre leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 1, 2. Vira o trabalho, percorremos aqui em ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Chegando no meio do leque, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos, leque, leque sobre leque. Laçada na agulha e no primeiro ponto aqui do ponto alto anterior, fazemos um ponto alto sobre ponto alto. Da mesma forma que na carreira anterior, nós vamos fazer 5 vezes esse trabalho. Eu volto já para mostrar como ficou.
Terminada as duas alcinhas dos dois lados, a gente corta o fio e vamos iniciar a parte de trás do body. Vamos iniciar pela parte aqui de baixo do entrepernas. Vamos ver como é que é? Dando início à parte de trás da calcinha do body, nós vamos introduzir a agulha aqui no entrepernas, no primeiro ponto que nós começamos o trabalho. Nesse primeiro ponto, a gente introduz a agulha. Já vamos aproveitar para esconder esses fios. Subimos 3 correntinhas, laçada na agulha dentro do mesmo ponto. Nós vamos fazer outro ponto alto, uma correntinha e dentro do mesmo 2 pontos altos. 1, 2. Como temos feito até agora, nós vamos fazer leque sobre leque. Na sequência, a gente vem no próximo ponto alto da carreira, introduz a agulha e fazemos ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, até o outro lado, onde a gente vai fazer mais um leque sobre leque. Porque essa carreira de borda de leque, ela vai continuar por todo o trabalho. Olha aqui, ainda temos mais um aqui. Então, a gente tá aqui, ó, o leque tá aqui da parte da frente, a gente vai introduzir a agulha entre os 2 pontos altos e vamos fazer o leque. 2 pontos altos e leque. Dois pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Fizemos assim, leque sobre leque. Então, a gente vira o trabalho, vamos voltar com pontos baixíssimos até o meio do leque que a gente fez anteriormente. Faz 3 correntinhas, laçada na agulha mais um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos dentro do espaço do leque da carreira anterior. Continuamos com pontos altos aqui no meio do trabalho. Até o final, onde a gente vai fazer novamente leque sobre leque. Essas 2 carreiras a gente faz sem nenhum aumento entre os leques. Chegamos aqui no meio, no espaço entre do leque, a gente faz outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Pontos altos. Vira o trabalho, novamente, seguimos em pontos baixíssimos aqui até o meio do leque e fazemos mais um leque sobre leque, sempre no início da carreira, nas bordas, e no final das carreiras vai ser a mesma coisa, leque sobre leque. Agora nós vamos começar a aumentar a parte de trás.
Então, no primeiro ponto, laçada na agulha, no primeiro ponto do entre leques aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo ponto, ó. Aumentamos 2 pontos. Seguimos com um ponto para cada ponto da carreira, até chegar ao final desses pontos altos aqui. No último ponto alto da carreira anterior, a gente vai colocar mais um aumento. Então, a gente vai ficar com um aumento no início e no final de 2 pontos altos, porque a gente vai colocar 3 pontos altos no mesmo ponto, tanto aqui no início e no final. Continuando aqui, terminando a carreira, leque sobre leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Dois pontos altos aqui. Olha só, começamos os aumentos da carreira da parte de trás do body. A gente vai fazer isso com esses aumentos aqui por mais 9 carreiras, totalizando, nós vamos ter 10 carreiras com aumento, ok? Fizemos aqui 2 carreiras, quando a gente inseriu o fio aqui do outro lado, a gente fez 2 carreiras sem aumento e vamos fazer 10 com esse aumento de 2 pontos em cada extremidade aqui. Quando a gente chegar em 10 aqui, eu volto para mostrar para vocês. Completamos aqui a sequência de 10 carreiras com 3 aumentos no início, 3 aumentos no final. Quando você completar as 10 carreiras com esses aumentos, de 3 de cada lado, nós vamos começar as próximas carreiras, que serão um total de 6 carreiras a mais, só que com 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. No total de mais 6 carreiras, serão 16 carreiras com aumento, 10 com 3 aumentos, 6 com 2 aumentos. Voltamos já. Terminando as 16 carreiras com aumentos, nós vamos unir a parte de trás à parte da frente aqui pela lateral. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou com a agulha aqui na laçada, eu venho no primeiro ponto do leque da parte lateral da frente aqui. Introduzo a agulha aqui no primeiro pontinho e vou puxar esse fio unindo os dois lados aqui, ó. Unimos aqui os dois lados. Agora eu tenho que chegar aqui no meio do leque. Eu tenho que chegar aqui no meio desse leque aqui para fazer leque sobre leque. Então, eu venho aqui, ó, eu estou no primeiro, eu ando com pontos baixíssimos até o centro aqui do leque e vamos fazer leque sobre leque. Sobe 3 correntinhas, laçada na agulha, um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos dentro do espaço do leque anterior, ou seja, leque sobre leque, tá? Aí nós vamos contornar aqui agora para a gente chegar aqui na parte da frente. Nesse espaço aqui que a gente tem
de um leque para o outro aqui da lateral, nós vamos fazer o seguinte, ó. Laçada na agulha, introduz a agulha nesse espaço, vamos fazer um ponto alto, laçada na agulha, outro ponto alto nesse espaço. Nessa junção de carreiras aqui, de um leque para outro leque, que era aqui da lateral, a gente vem, introduz a agulha laçada, né? Bem na junção entre as duas carreiras anteriores, vamos fazer um ponto alto. Chegamos novamente na lateral. Aqui na lateral, vamos de novo colocar 2 pontos altos. De novo aqui na junção, um ponto alto, no espaço, 2 pontos altos. Junção, ponto alto, espaço, 2 pontos altos. Chegando aqui no final da lateral, continuando aqui tudo em ponto alto, nós vamos chegar no primeiro lequezinho. Quando a gente virou para fazer a lateral, nós fizemos o leque e mais 2 pontos altos. Lembra que nós fizemos um aumento aqui no primeiro leque? Então, o que a gente vai fazer? Nesse espacinho aqui, antes dos dois pontos aqui, a gente introduz a agulha, faz meio ponto alto, deixa na agulha. Laçada na agulha, vamos no segundo ponto alto, deixa na agulha. E fechamos tudo junto. Ficou um ponto só. Laçada na agulha, ponto alto. E vamos continuar em ponto alto até chegar do outro lado aqui. Chegando ao final aqui dessa lateral, deixa o ponto esperando. Vamos unir essa outra lateral na outra parte de trás, do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui. Então, a gente faz assim, ó, introduz a agulha aqui no último pontinho do leque, a gente está trabalhando aqui, a gente vem no último pontinho do leque, pegamos a parte de trás no primeiro ponto do leque da parte de trás, introduz a agulha, pegamos um outro pedaço de fio, e vamos puxar por dentro desses 2 pontos e por aqui, ó, vamos unir os 2 pontos aqui, ó. A gente pega aqui, ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo. Nesse momento aqui, a gente pode cortar o fio e arrematar. Terminada a junção dos 2 lados aqui, a gente volta lá pro ponto que a gente deixou esperando, laçada na agulha. Aí, a gente vem aqui no meio do leque que a gente deixou esperando, a gente pega os fios aqui, pra gente poder esconder os fios aqui da união. E vamos fazer aqui, ó, leque sobre leque. Escondendo o fio da união pra ficar bonitinho. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Desculpa. Uma correntinha, 2 pontos altos. Laçada na agulha, então a gente vai agora, a gente fez leque sobre leque aqui na lateral, laçada na agulha e vamos
pro primeiro ponto da parte de trás aqui. No primeiro ponto, a gente vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3. Temos aqui um aumento de 3 pontos altos. E seguimos aqui até o outro lado em pontos altos normalmente. Um ponto alto para cada ponto alto, até chegarmos aqui no outro lado da lateral. A gente está trabalhando agora a parte de trás da calcinha. Chegamos no último ponto da parte de trás aqui, que a gente tá seguindo em pontos altos, então a gente vai fazer no último ponto aqui, do mesmo jeito como a gente fez lá no início, vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto da carreira anterior. Apenas nessa carreira nós vamos fazer isso. Laçada na agulha, chegamos ao leque da carreira anterior. Aqui nós vamos fazer leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Concluímos então aqui leque sobre leque. Vamos unir com o outro lado que a gente já uniu aqui na parte de trás. A gente vem no primeiro ponto das 3 correntinhas que iniciam o lequinho aqui, puxo uma laçada e fazemos um ponto baixíssimo. Unimos os dois lados. Agora a gente está no outro leque aqui da parte da frente, então a gente vai do mesmo jeito que a gente fez até agora, seguir até o meio do leque e fazer leque sobre leque. Leque sobre leque. E na sequência, então, depois de fazer leque sobre leque, a gente continua em pontos altos, normalmente um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, sem aumentar. São apenas pontos altos sobre pontos altos, até nós chegarmos à outra lateral. Eu volto já para mostrar. Continuando aqui então em pontos altos, nós chegamos na junção aqui dos 2 leques da lateral. Então a gente vai fazer leque sobre leque no primeiro, leque sobre leque no segundo. Sempre assim. Então, nas laterais, a gente vai ter sempre leque sobre leque. Fizemos o primeiro, laçada na agulha, no meio do leque da carreira anterior, mais um leque. Leque sobre leque. Leque sobre leque. E vamos continuar em pontos altos. A partir do primeiro aqui da carreira anterior, ó.
um ponto alto para cada ponto alto da carreira. Não esquecendo que quando a gente chegar no outro lado aqui, leque sobre leque e unir aqui com ponto baixíssimo. A gente vai fazer isso por mais 6 ou 7 carreirinhas, que vai ser a parte fechada da calcinha do body. Eu volto daqui a pouco com as 7 carreirinhas prontas. Terminada aqui, ó, as carreiras da parte fechada, aí, leque sobre leque aqui nas laterais, tudo fechadinho, as duas laterais. Essa parte da frente aqui tem 6 carreiras, tá? Então, nesse momento aqui, a gente vai começar a colocar o lastex na cintura. E a gente usa esse lastex mais fininho aqui, né? Você vai precisar cortar 90 centímetros de elástico, né? Tendo os 90 centímetros, a gente amarra aqui as duas pontas e vamos dar 3 voltas, assim, ó, na mão. 3 voltas, fazendo esse círculo aqui de elástico. Esse círculo aqui é que a gente vai começar a colocar na cinturinha aqui. Então, como que a gente faz? Bom, a colocação do elástico é muito simples. A gente, com ele dobrado 3 vezes aqui, a gente vai lá no último ponto aqui que a gente fechou a carreira. Colocamos os elásticos aqui entre o ponto e o fio. E o fio aqui, ó, tá vendo? Ó, entre o ponto e o fio aqui, entre a agulha e o fio. E aí, a gente vai simplesmente prendendo aqui com ponto baixo, ó. Então, a gente vai circulando, olha, no próximo ponto aqui, ponto baixo, sempre pegando os 3, vão ficar 3 fiozinhos aqui de fio, de elástico. Então, a gente vai circulando, ó. Cada ponto da carreira anterior, um ponto baixo. E vamos prendendo, ó. Ponto alto, a gente pega aqui. Vamos prendendo, olha. Tá? Sempre não esquecendo de segurar aqui as 3 linhas do fio do elástico e prendendo as 3 com a laçada. Olha só, pega a agulha pela frente e pega a laçada. Olha, ele fica bem escondidinho. A gente vai fazer isso por toda a volta, né? Ele vai, logicamente, você vai esticando aqui, você vai dando um jeitinho e fazendo, porque vai chegar uma hora que ele vai ficar bem juntinho assim. Você vai executando e passando o elástico mais esticadinho para você poder trabalhar até o final da carreira. Você dá toda a volta e quando chega nesse primeiro ponto aqui, fecha com ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como. Terminado aqui a colocação do lastex, a peça fica assim, olha, ficava ajustado para a cinturinha do bebê.
Eu deixei aqui o fio, a gente corta o fio quando a gente termina a colocação do Lastec. Eu mostrei, quero mostrar para vocês que a gente termina aqui, ó. A gente termina entre os dois leques.